Olá, bem-vindos. Eu me chamo Olivia e vim fazer a leitura para o signo de Câncer. É para a última semana de agosto. É atemporal, então, mesmo que esteja sendo feito agora, ela pode já ter acontecido, estar acontecendo, vir a acontecer. Se tiver alguma semelhança com o que tu está vivendo, de repente é interessante guardar essa mensagem, né? Salva ali para dar uma olhada depois. Às vezes traz uma nova visão, né, do que está acontecendo. Não esqueçam, não, é coletivo, então nem tudo vai te servir. 6 de ouros, né? Eu vou cortar então, né? O tarô já tá com pressa hoje. É coletivo, então não leva tudo, não leva pro coração, né? Pega a bênção, aquilo que pode te trazer algum benefício, alguma coisa boa. E é uma coisa bem boa, né? Nós temos um mundo já para começar. Um equilíbrio. Se não tá inscrito ainda, se tá chegando agora, ou se tá voltando, mas ainda não te inscreveu, te inscreve e ajuda o canal a crescer. Não esquece, curte mensagem, porque curte o vídeo, porque isso ajuda a gente a continuar trazendo as mensagens pra gente. Né? A gente quer que o canal cresça, e aí a plataforma também leva para mais pessoas que podem estar precisando também receber a mensagem. Vamos lá, né? Porque tá saindo bem rápido hoje as cartas, então vamos, 2 cavaleiros aqui. Cavaleiro de fogo e cavaleiro de pentáculos. Aqui parece o 6 o 6 de pentáculos, ele traz uma ideia de reequilibrar, né? Começar a... É como estar se reorganizando. Ele vem do 5. O 5 de pentáculos ainda é essas pessoas aqui, andando na rua, né? Sem uma possibilidade de ter, né? Um abrigo, uma ajuda de alguém. Então, é como se a gente não está mais naquela energia, a gente está na energia de eu já estou conseguindo, eu estou recebendo ajuda, ou estou numa posição de já estar equilibrando, né? Principalmente finanças, né? Também pode, né, se é relacionamentos aqui, né, independente de qual tipo de relacionamento, ele pode falar de o dar e receber, né, na mesma medida ali, tentar equilibrar isso. E do lado vem a carta do mundo, que é um novo ciclo, né, que é como... até eu falei que pode ser uma coisa ou pode ser outra, e a carta do mundo, ela traz os 4 signos fixos, ela traz tudo. Ela traz o mundo todo, ela traz toda a jornada, ela traz todos os elementos que a gente percorre, né? Ela traz tudo que a gente percorre durante a jornada dos arcanos maiores. Então é como eu consegui, né, me reorganizar ali em vários setores, e agora eu posso recomeçar, e essa carta é um recomeço, é um recomeço muito bom, né, porque é como se tivesse dominado todas as experiências que tu traz, né, da jornada. Aí nós temos o Sol, ele caiu assim como um bloqueio, né, como meio que atravessado, assim, né? Então, o que ele pode estar nos trazendo aqui vocês, né, ou a energia aqui, né, que tá, por enquanto, é a de vocês aqui, né. A energia, apesar de estar voltando, vejam que ela tá equilibrada ali dentro, né, ela tá confortável, ela está dominando ali, ela tem 2 varinhas ali na mão, né, então tá tudo na mais perfeita ordem. Mas tem um Sol aqui, e o Sol ainda o Sol é uma carta de brilho, de luz, de clareamento, mas ele também, né, nessa posição, ele pode estar também tentando chamar atenção para o lado negativo do Sol, né, a vaidade, o excesso o Sol é o astro-rei, ele brilha sozinho, né, então talvez a ideia aqui seja, apesar de tu ter feito tudo isso aqui, né, que tu tá ali, já num reequilíbrio,
seria interessante prestar atenção, porque aqui também, ó, tem uma pessoa dando, né, ali uma esmola ali, né, para dois mendigos. Então, esse sol aqui, ele está dizendo que essa pessoa aqui, essa energia talvez esteja se achando superior, ou se achando tão bom que o único lugar em que ele pode estar seja de não achar, de acreditar que não precisa de ninguém para ajudar, né? Então, a energia que tu tem realmente, né, uma possibilidade, uma oportunidade muito boa de fazer tudo de novo. E talvez tu esteja buscando isso, né, de começar um novo ciclo na tua vida, começar pode ser de trabalho, inclusive, né, mas tem que prestar atenção, porque depois nós temos um 3 de espadas. As espadas são pensamento, são comunicação. Então talvez tu esteja, né, essa energia aqui, talvez seja alguém com quem vocês estão lidando, às vezes, né, pode estar falando aqui, por exemplo, de um trabalho, de um chefe, de alguém da família. Então, a energia, né, vocês vão adequar aí para ver para quem serve. A energia aqui está dizendo, tá havendo um exagero, né, uma autoconfiança, assim, um brilho exagerado, que talvez não esteja te fazendo enxergar, te fazendo perceber que tá te paralisando, tá te impedindo de avançar. Porque essa carta aqui, ela vem depois de um 2 de espadas, que é uma pessoa que está sentada, vendada, ela não está amarrada, ela está vendada com 2 espadas atravessadas, né? Então ela não está falando, ela está paralisada, bloqueada, não está enxergando, não está vendo nada. E daí passa para esse 3 aqui, e depois do 3, o que vem? A necessidade de deitar, avaliar o que aconteceu, né, para saber como agir daqui por diante, porque eu acabei de sair de um sofrimento. Então aqui há a necessidade de reavaliar, até para fechar um ciclo aqui e começar outro, e a carta do mundo, ela traz muita esperança, uma perspectiva muito boa desse novo começo. Então, orgulho, né? O orgulho, achar que eu posso fazer tudo sozinho, eu posso brilhar sozinho, mas eu não estou, eu não estou tranquilo com isso, né? Eu carrego um peso no meu coração, tem alguma coisa que eu não, talvez aqui seja uma situação de eu sempre tive que fazer tudo sozinho, eu sempre tive que ajudar os outros, né? E agora eu estou tendo a necessidade de recomeçar, e eu não estou conseguindo aceitar essa ajuda. Eu não estou conseguindo ver que está sendo necessário para mim até dar oportunidade para outras pessoas me ajudarem, dar oportunidade para elas me devolverem aquilo que eu sempre fiz. Tá vindo muito isso. Eu não gosto dessa situação, eu não gosto de, talvez nem por orgulho, mas por estar acostumado a se virar sozinho. Né? É uma coisa de o sol ter saído atravessado, eu já estou tão acostumado que eu sempre tive que me virar sozinho aqui, que agora eu não me sinto confortável de ficar. E talvez as pessoas estejam usando essa oportunidade até para se por se sentirem né, uma alegria, uma felicidade de poder retribuir, né, de poder, tu fez todo um ciclo aqui em que tu estava doando. Agora terminou o ciclo e começou a necessidade, talvez, de tu receber essa ajuda. Né? Mas isso não está muito confortável aqui. Não está nada confortável, né? Essa carta aqui é muito peso. Perdão. É muito peso no coração. Então, a mensagem aqui é tentar se sentir mais leve, né? Se sentir mais... aceitar não. Como eu disse, talvez não seja um orgulho de, não, eu sou bom demais para isso, não é isso. É um desconforto. Saiu o mago, o rei de pentáculos e a força, mas eu não vou aceitar porque é muita carta, gente. Vamos ver, se elas quiserem, elas voltam, né? O hierofante, ó. Pode estar envolvendo, como eu tinha dito, né? Pode estar envolvendo uma situação de trabalho, né? De
de família, né? Aqui é muito aquela coisa mais formal, mais, né? Pessoas mais velhas, por quem a gente tem um respeito, a gente tem uma... Hierarquicamente, a gente deve, né? Se submeter, pode falar de família, né, consanguínea, né, pai, principalmente, né, uma figura masculina aqui, pode ser casamento, pode ser justiça, né, documentos, rainha de pentáculos, a nossa rainha de ouros, hein, que dá nome pro nosso canal, veio reforçar aqui aquela energia de parece que eu tive que mudar, que eu sempre tive, né? Fui sempre eu que estive nesse lugar aqui, né? Mas parece que agora tu tá precisando talvez até para voltar para ele. Tu tá precisando de ajuda, porque vejam que o Papa aqui, ele tá ali falando, né? E tem duas pessoas ali que estão recebendo ali o ensinamento, né, as palavras dele, seja lá o que for que ele esteja. Então é como tu ter que voltar, né? O sol aqui, agora eu vou aceitar porque elas chegaram a cair, né? O sol aqui, ele tem uma criança ali, né? Então é como eu tive que voltar para uma situação de depender dos outros, né? Eu voltei, é como se eu voltei para uma fase que eu já tinha vivido aqui, que eu já tinha superado, mas parece que não, parece que há uma necessidade de voltar para isso aqui. Eu não sei a que se refere, gente, né? Vocês aí vão adequar. Pode ser qualquer coisa, tá? Mas tá muito, isso aqui tá muito para uma coisa de estar mudando alguma coisa muito importante na sua vida, de estar recomeçando, né? De estar saindo de uma história aqui que tu precisou rever várias coisas aqui, precisou de ajuda de outras pessoas. E essa ajuda aí, ela tá vindo, né? Talvez até de uma maneira meio autoritária, digamos assim, porque saiu aqui, o Hierofante saiu embaixo, né? E essa carta aqui, essa posição dessa pessoa aqui, é uma coisa que a gente sempre tem que chamar pro... Né? Tem o lado, né? Digamos, o lado menos favorável, né? Não negativo, mas é tu cuidar para não achar que tu tá numa posição muito melhor, né? Tu te sentir muito vaidoso porque tu está aqui ajudando os outros. E isso aqui parece aquela coisa bem de agora eu estou aqui, agora eu sou o importante, agora eu sou o bambambam aqui da história, né? E aqui a rainha a rainha de ouros, ela tem um equilíbrio, né, muito grande, ela tem uma prosperidade, ela tem sentimentos, ela tem tudo o que ela precisa para ser próspera, né, no sentido tanto sentimental quanto material. Só que, olhando aqui, né, nesse contexto, a impressão que dá é que ela olhando aqui para baixo, ela está se sujeitando, né, se sujeitando a uma posição hierárquica pela necessidade, né? Necessidade até material às vezes, tá? Pode ser aqui, ó, vamos colocar duas situações, tá? Pode ser, eu preciso desse emprego, eu quero sair, sabe? Mas acontece que eu tenho aqui os meus... Eu sei que isso aqui me dá não tanto quanto eu mereço, não tanto quanto eu queria, mas ainda... eu ainda não posso fazer isso, né? E aqui, nessa situação, é como se essa pessoa estivesse olhando ali e pensando, eu ainda preciso segurar mais um tempo, que eu sei que quando eu sair daqui desse lugar, o meu sol vai brilhar completamente, e isso aqui vai deixar, porque se o sol tivesse vindo assim, ele ia mascarar isso aqui, ele ia bloquear, porque o mundo e o sol... Né? E percebam que aqui é 21 e aqui é 19, é como tu estar regredindo, né? Em vez de voltar lá para o início, lá para o zero, para o louco, para começar tudo de novo, com uma energia maravilhosa de vontade, de criatividade, depois que vem com o mago. Então, ao invés disso, é como se eu estivesse voltando para trás, né? Não indo para frente. Então, ele bloqueado diz que eu tive que recuar aqui porque
tem alguma coisa aqui que eu estou carregando que eu não devia, tá? E isso provavelmente seja um chefe, né? Uma pessoa de poder a que tu tem que te submeter e que não é bom, né? Que não tá te deixando tranquilo, tranquila, tá? Mas vamos ver o que vem agora a seguir. A outra situação é que, se for amoroso, é como uma dependência aqui, né? Uma tentativa de recomeçar ou de viver uma nova situação, né? Sentimental. Pode ser: eu estou tentando recomeçar, mas eu ainda dependo dessa pessoa, né? Aqui é energia, gente, tá? Mas aqui vamos colocar que aqui seja um marido e aqui uma mulher, né? Porque tá uma situação aqui, não que só os homens, só as mulheres possam depender dos homens, não é isso. É só uma questão de energia, mas eu estou dizendo que essa energia aqui, ela impõe um respeito, uma dependência dessa pessoa aqui, dessa energia. Então é como se ela estivesse olhando para a moeda e reavaliando. Será que eu passei por tudo o que eu passei para chegar aqui, e agora eu tô aqui sentada, eu sou uma rainha de ouros, eu tenho a minha família, eu construí aquilo que eu queria, eu tenho uma estabilidade, mas essa estabilidade é minha, ou essa estabilidade é dessa instituição, né? Dessa instituição, casamento, relacionamento. O ouro é muito demorado, né? Pra ser uma rainha de ouros, tu passou por muita coisa. Então, e aqui o Hierophante, ele traz relacionamentos formais, né? Muito duradouros e tal. Então, aqui, provavelmente, se for relacionado a sentimentos, né? Relacionamentos, é um relacionamento de muito tempo, né? Então, aqui tem uma instituição, é aquela coisa eu construí isso aqui, mas agora eu estou pensando, será que eu posso seguir sozinha? Eu posso começar tudo de novo? Eu não consigo encontrar em mim a capacidade de brilhar sozinha, de fazer as coisas sozinha, né? Eu tô sempre, e às vezes até, se é um relacionamento, até uma coisa de sentimento também, porque ela é o equilíbrio, né? As rainhas trazem, o trono da rainha já traz o equilíbrio emocional. E aí, junto com o elemento em que elas estão representando, traz o equilíbrio do emocional com o elemento, que aqui é terra, é família, é estrutura familiar, é prosperidade, é dinheiro. Então, eu tenho uma vida, não é necessariamente uma pessoa podre de rica, gente. É ter um conforto, ter uma segurança, tá? Só que essa segurança, ela é sufocante, ela está sendo sufocada. Eu não estou conseguindo brilhar. Eu queria fazer alguma coisa sozinha, porque normalmente essa carta aqui, ela é de independência. A Rainha de Ouros, ela traz isso. Eu consigo sozinha, se for preciso. Eu não preciso de ajuda para fazer, e talvez tenha todo esse poder, tenha toda essa capacidade, tenha tido já essa experiência de construir a sua própria, né? Mas agora me parece que ela tá numa situação de estar repensando nisso de novo, de estar revendo, tá? Eu tirei outras duas cartas, elas viraram juntas, na verdade, tá? Eu vou aceitar porque elas caíram, elas chegaram a cair na mesa, né? Então, elas caíram, tá? Temperança, né? É sempre difícil, assim, quando vem duas juntas, eu nunca sei qual que eu ponho primeiro. Na verdade, eu vi a morte primeiro, então é a morte que eu vou colocar, tá? Porque até ela faz mais sentido, né? Veio o mundo, quando veio o mundo, eu cheguei a pensar, né, eu chamei a carta da morte, na verdade, porque eu disse que o mundo é um ciclo novo, né, que tende a ser muito, muito bonito, porque tu passou por todos os outros arcanos, né, tu cumpriu toda a jornada e tu vai ter oportunidade ou de encerrar ele em completude. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu cheguei num ponto, e eu cheguei num ponto que agora eu tô aqui tranquila. Ela não tá como se movimentando para continuar fazendo alguma coisa. Não, ela chegou num ponto de equilíbrio satisfatório para ela mesma, né? Se não viesse uma carta atravessada. E eu me lembrei que é uma energia semelhante à da morte. Tu fechar um ciclo para começar outro. Só que a morte, ela traz o luto, né? A perda. É tu encarar que quando ela chega, é inevitável.
Aqui foi uma coisa mais de fluido, né? Foi fluindo, eu fui fazendo tudo que eu tinha que fazer até que eu consegui, eu cheguei aqui, né? Aqui é uma coisa imposta. A gente não tem controle sobre a morte. A gente não pode pensar, isso pode acontecer de ruim, então eu vou voltar, né? Eu vou andar para trás para evitar que isso aconteça. Não, não existe. Ela vai chegar no momento que ela tiver que chegar, talvez em que tu não esteja conseguindo ver que tu precisa fazer, é que como a torre, né? Ela vem porque tu não tá enxergando as coisas como elas são. Então, a mão de Deus vem ali, derruba a tua estrutura e daí tu é obrigado a começar de novo. A Carta da Morte, ela chama isso também. Fazer uma avaliação, tá na hora de, né? Aqui o cavaleiro, ele vem, ele não pergunta, ele leva, né? Ele leva, acabou. O teu tempo aqui, nesse ciclo, nessa situação, existe uma necessidade de recomeço. Se tu vai recomeçar, né, a mesma situação, é uma questão daí muito pessoal, são tuas escolhas, mas existe a necessidade de mudanças, mesmo que seja, se tu tá numa situação de eu quero sair desse trabalho, eu construí aqui, né, a minha fortaleza, eu construí aqui a minha estabilidade financeira, mas eu tenho ainda responsabilidades, eu tenho ainda contratos, eu tenho coisas ainda que me seguram aqui, mas isso não é mais confortável para mim. Eu queria brilhar em outro lugar, eu queria fazer outras coisas, né? Eu me sinto aqui meio abafado, eu não estou dando o melhor de mim aqui. Então, há necessidade de recomeçar, de fazer outra, de iniciar uma vida nova, de renascer. Isso. Se não quer sair, então tem que mudar alguma coisa aqui, tá? Mas há necessidade da mudança. E a morte traz, como eu disse, ela traz o luto. Independente do que seja aqui, isso me causa um sofrimento, isso me causa uma dor. Mas há necessidade de ser feito. Se é um relacionamento, mais forte ainda. Não precisa necessariamente se separar, deixar para trás, mas existe a necessidade de rever, de pesar, de ver o que eu quero manter, o que eu não quero mais, o que está na hora de ir embora, né? E equilibrar isso, né? Conversar, sentar aqui, ó. Tem um na frente do outro, ele está falando, ela está sentada aqui ouvindo. São duas energias que, né, elas estão como que interagindo aqui. E há necessidade de uma reviravolta aqui, de terminar alguma coisa aqui que não estava funcionando bem para começar outra. E a carta que vem seguinte a essa morte, tá? É a temperança. Isso é o equilíbrio, né, que eu já tinha falado, que há necessidade de um reequilíbrio. A temperança é uma carta maravilhosa, que traz cura, que traz, agora tudo vai voltar para o seu lugar. É um anjo, né, é como um presente de Deus, do universo, para te dizer, encara isso, né, encara essa mudança, essa dor, aceita esse luto. Porque o que vem depois, inclusive, é tão necessário que o que vem depois é a cura, eu entender que isso aqui tudo foi necessário para me libertar de coisas que eu carregava aqui no meu coração. Às vezes a gente não enxerga a necessidade de certas mudanças e a gente tem uma resistência a sair daquilo ali, né? A gente acredita que sabe tudo, que sabe, não, isso aqui já é conhecido para mim, eu sempre... Eu mantenho o controle sobre isso, né? Eu tenho já eu já mantive isso estável. Eu tenho aqui, ó, são duas figuras aqui elas estão sentadas ali, né? Elas têm poder, elas têm segurança. E talvez seja esse excesso aqui de segurança que não estejam, né? Que vocês ou a outra energia em relação a vocês, não sei, né, não estejam percebendo que existe a necessidade de sair disso, né? Tá muito parado isso aqui. É como se eu cheguei aqui, eu alcancei o que eu queria e eu não enxerguei que aquilo não era bem, né? O que parecia muito bonito, muito estável, estava me causando ainda um desconforto, eu não estava brilhando tanto que eu posso. Seja trabalho ou seja relacionamentos, tá? Pode ser família também. Então,
Há necessidade, gente, há necessidade, e porque o que vem depois, esse renascimento, ele vem com a temperança, tá? E isso pode ter levado bastante tempo para acontecer. Nós estamos falando de uma rainha de ouros, né? A carta começa com 6 de ouros. O mundo, todos os arcanos maiores passaram para chegar no mundo. O sol, né? Então, isso aqui foi uma situação que, e interessante que a única carta aqui de pressa, né? De rápido, de acontecer rápido, foi esse coração aqui. Então, é como se isso aqui tivesse acontecendo, né? É como tu ter vivido uma vida, né? Numa situação aqui que tu não percebia, né? Que tu não estava, tu te doou demais aqui e não estava percebendo aqui que isso estava desequilibrado, né? Não estava bem. E, de repente, alguma coisa, né? Alguma coisa ficou fora do lugar aqui, né? E isso veio e isso se mostrou, isso machucou tanto, né? Já vinha aqui, né? Já vinha aqui uma situação de eu estou aceitando aquilo que estão me dando, eu não estou vendo que, olha ali, eu tenho o sol ali, um monte de girassol, eu tenho aqui a energia, a força de uma criança para sempre fazer o que eu quiser, para chegar onde eu quiser. E eu não percebia que o quanto isso estava me aprisionando. Eu mesma me aprisionei, que eu permiti que o meu coração fosse ferido tantas vezes e não fiz nada. E agora eu estou me conscientizando, eu estou me libertando disso depois de muito tempo, tá? Para ser uma rainha de ouros, leva muito tempo. Aqui, então, o mundo traz muito tempo. E a necessidade, então, de dar né, de dar uma repaginada, e ainda dá tempo, né? Aí é que tá, a morte, ela não é a morte, o fim, é o fim para um novo começo, é um renascimento. Tu já traz toda a experiência aqui, tu já sabe, tu já andou toda essa jornada, tu já sabe o que é que tu precisa fazer, o que é que estava te incomodando, que tu não conseguia enxergar, porque eu tenho sol, eu sei, eu consigo, eu posso fazer, eu tenho força, energia, eu tenho vontade, né? Eu sou uma pessoa equilibrada, eu tenho todas as capacidades necessárias para ter uma vida próspera e feliz. Às vezes, até se a gente estiver falando de um casamento, por exemplo, é uma coisa que por muito tempo foi muito boa, tudo, mas tinha alguma coisa aqui que de repente, como eu disse, né? Isso aqui parece uma coisa que aconteceu de repente, né? Que veio assim vinha tudo andando no seu ciclo normal e perfeito, até que alguma coisa saiu do lugar aqui. Então, a carta da morte, ela não diz que tu tem que simplesmente deixar para trás isso, não. Dá uma olhada aqui, sentem, conversem, né? Claro, gente, né? Não esqueçam, né? Eu tenho que falar sempre, porque às vezes as pessoas não esqueçam, livre-arbítrio sempre. Eu vou fazer o que eu quiser fazer. Mas ele fez isso pra mim, mas ele fez aquilo, mas ele é um relacionamento tóxico, não é isso, tá? É óbvio que se tiver qualquer coisa aqui que seja prejudicial à tua saúde emocional, à tua saúde física, nem se fala, né? Aqui está se falando de, nós temos uma relação, talvez eu não consiga, eu ame ainda essa pessoa, né? Então, ele está aberto para conversar, porque ele está falando aqui, né? Ele está doutrinando esses dois aqui. Então, eu demorei muito para construir isso, né? Será que eu quero realmente deixar essa moedinha aqui? Será que eu quero sair desse lugar aqui? Né? Mas se está chamando, essa carta está chamando, e ela não está chamando para começar lá do zero de novo. Né? Ela é a carta 13 e em seguida vem a temperança, quer dizer, é como o teu sol se atravessou, eu falei aqui que parecia que estava voltando, não estava vindo pro louco, né? Estava vindo te chamar aqui para, eu acho que tu tem que dar uns passos para trás aqui para refazer isso aqui, né? Dá uma olhada aqui que essa parte aqui tem alguma coisa pendente. Então, voltemos lá pro 13, né? Vamos começar de novo. Vamos começar de novo para quando a gente chegar lá, ó, tá tudo no lugar certinho, não ter que voltar e voltar. Vamos começar de novo, vamos partir da onde? Bom, vamos partir da morte, vamos partir daquela parte em que a gente entende qual é o ciclo que tem que ser encerrado, o que a gente tem que rever, o que a gente tem que arrumar nessa história, e daí a gente passa pro 14, que é uma carta linda de agora as coisas estão indo pro seu devido lugar, ele está equilibrando ali, ó, as duas taças, né? A água das duas taças. Ele tá, assim como a carta da estrela que vem em seguida, ele tem um pé na terra e outro pé dentro da água.
ele equilibra, ele tá sempre ali, ó, tá colocando tudo no seu lugar, tá? Tem a proteção divina, né? Então, é uma carta de vai sem medo, o que parece ser tão, tão horrível, não é tão pesado quanto tu tá pensando, né? Talvez esse luto aqui, que a gente sabe, né, que a morte sempre traz um luto, uma resistência em deixar o que acabou, o que passou. Talvez ela já seja isso aqui, esse é o teu luto. Então aceita que as coisas têm que ser diferentes daqui pra frente e aceita a cura, que é o que vem logo em seguida. Esse novo aqui é o melhor, certo? Os cachorros estão latindo aí, ó. Tudo que acontece na mesa é da mesa, é da tiragem de vocês, tá? É uma confirmação aí, é como se... É isso aí mesmo, certo? Muito obrigada, não esquece de curtir aí, de repente manda pra alguém que tu vê que tá numa situação semelhante, às vezes a gente tem aí um conhecido, um amigo, sei lá, né? Alguém da família, porque é uma chamada para prestar atenção aqui no que a gente tem que fazer, tem coisas que a gente nem enxerga, né? As coisas estão ali na cara da gente, ali, a gente está sentindo, está sofrendo, mas não consegue entender o que eu tenho que fazer, tá? Os prognósticos aqui são muito bons, né? Fechando com a temperança, aqui nós temos o mundo, a temperança, a morte, o sol, o hierofante. Então, de 8 cartas aqui, nós temos 2, 4, 5, tá? 5 cartas que são arcanos maiores, apesar do sol ter vindo meio atravessado, mesmo assim, ele é uma carta de brilho, de conquista, de sucesso, né? E, na verdade, é vocês mesmos que estão bloqueando ele aqui, né? Ele não é ruim porque outra energia está tirando de vocês a capacidade de seguir em frente. Não, é uma chamada para rever aqui. Tem alguma coisa que ficou pendente aqui nessa história, aqui, nesse teu mundo aqui, tá? Para te poder realmente virar a página e recomeçar. É isso aí, gente. Câncer, muito obrigada. Até semana que vem. Tá dada a mensagem. Tchau.